E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vamos para a segunda etapa da análise da carretilha Revo 5 SX RKT da Abu Garcia. No último vídeo nós falamos sobre detalhes estéticos e sobre as especificações que o fabricante fala para gente. Hoje vamos nos aprofundar mais um pouco, vamos desmontar esse equipamento e vamos conhecer todos os detalhes, beleza? Então, como de praxe, começamos tirando a tampa e o carretel. E seguimos então com a desmontagem. Essa é uma carretilha com manivela direita, então a forma de se soltar a porca é mais tradicional, né? Você vai girar no sentido anti-horário, como se estivesse soltando um parafuso comum. Então aqui, ó, tiramos a manivela, abaixo dela temos uma arruelinha de aço, já vista em outras carretilhas, que basicamente serve como uma proteção para evitar de estragar o alumínio da manivela e o eixo da manivela também. A estrela de fricção, nesse caso, ela segue aquele formato tradicional, onde a rosca já é fixa nela, e parte do sistema de clique também fica aqui dentro, né, direto na usinagem da estrela. Abaixo da estrela nós temos, ó, a primeira arruela com a barriga, né, o que chamam de mola prato, né, ou arruela prato. Essa com a barriga para cima, a segunda com a barriga para baixo. Logo em seguida temos o sistema que trabalha em conjunto com a estrela para fazer o ponto a ponto. Muito bom, ponto a ponto dela é extremamente preciso, com um barulho bem alto. A bucha que trabalha em conjunto com o anti-reverso, tradicional também. Tirando o botão do ajuste fino, aqui dentro nós temos, no miolinho dele aqui, um calcinho feito de fibra, que basicamente apoia a pontinha do eixo, e temos aqui também uma chapinha que é responsável, juntamente com esse disquinho de plástico, por fazer o ponto a ponto. Essa carretilha não tem rolamento apoiando essa pontinha do eixo, que também já é tradicional nas carretilhas da Abu Garcia, e para tirar o rolamento externo aqui da pontinha do pinhão, não precisa desmontar a carretilha, tá? Basicamente a gente tira apenas essa travinha aqui de dentro, ó, e já conseguimos trocar o rolamento, o que é um ponto bastante positivo, já que facilita o processo, né? Como essa é uma carretilha com chassi em alumínio, os parafusos são de rosca fina, tá? É interessante que você se atente a isso, para que na hora de fazer a desmontagem do seu equipamento, você não danifique ele. Então, ó, os dois parafusinhos aqui de cima são mais curtinhos. Esse parafuso de baixo ele já é um pouquinho mais comprido. Aqui bem embaixo, ó, de dentro para fora, temos aquele parafusinho que segura a tampinha de lubrificação. Um parafusinho de rosca grossa. E mais um parafusinho aqui bem na pontinha da carretilha, que também tem a rosca fina, já que essa carretilha tem a lateral também feita em alumínio. Essa lateral é feita em alumínio e a outra é feita em carbono. Então aqui nós temos um anti-reverso intermediário, que eu já comentei com vocês lá no outro vídeo, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roletes. É um anti-reverso muito bom, apesar dele não ser de micro roletes, ainda assim ele é muito bom. Então aqui nós temos todo o conjunto motriz dessa carretilha. Vejam que ela vem com um pinhão de bronze tradicional e uma coroa também feita em bronze. Aqui a tampa da coroa, ou o primeiro disco de freio, segue o exemplo das demais, feita em alumínio. O primeiro disco de carbono, que ele é feito de Carbontex, né? Ele é um disco rígido, bem grossinho. O primeiro disco de aço. O segundo disco de carbono, que também segue o mesmo padrão do anterior, que ele é bem grosso e rígido. Aqui a coroa, lógico. Abaixo da coroa, o típico disquinho de fibra que vamos trocar por um de carbono. O disco dentado, que é responsável por fazer o gatilho subir, que é semelhante ao das demais carretilhas dessa série, que tem esse formato com esses dentinhos quadrados. É um disco feito em aço, com uma espessura bem grossa. E essa carretilha, assim como as demais também, vem com esse segundo anti-reverso, que é uma espécie de uma catraca, né? Que depois eu vou mostrar para vocês também o funcionamento dela. A coroa também segue o mesmo padrão da SX, né? Uma coroa feita em latão. Tem essa pecinha de plástico que é responsável por manter os discos de carbono sempre fixos, sempre girando junto com a coroa. E os demais discos de metal trabalham em conjunto com o eixo da manivela. Coroa bem grandona, como podem ver. As molas tradicionais, essa carretilha vem com molas um pouco mais rígidas.
O pinhão também feito em latão, vejam que ele é mais compridinho porque ele é apoiado por 2 rolamentos, ou pelo menos um rolamento com a possibilidade de adição de mais um. O suporte do pinhão, vejam que nesse caso ele é branco porque a carretilha é de manivela direita. Nas carretilhas da Abu Garcia e da Marine, por exemplo, carretilhas de manivela esquerda usam suporte de pinhão na cor vermelha. Ele é feito de nylon tradicional como os demais e tem um reforço de aço, que é muito bom. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que funciona essa peça. Já mostrei em outro vídeo, mas como esse é um vídeo diferente, vamos mostrar novamente. Basicamente aqui é o seguinte, pessoal. Quando você está girando a manivela, esse disco vai girar livre, tá? Ele gira junto com o eixo da manivela. Então vejam que essa pecinha, a pontinha dela, se afasta enquanto você estiver girando a manivela. Quando o peixe toma a linha, esse disco vai fazer força ao contrário. Aqui vocês podem ver que quando a peça gira para frente, a pecinha se levanta, mas quando gira para trás, o próprio disco puxa a pecinha para baixo. Então essa pecinha trava atrás desses dentinhos. Então isso aqui funciona como um segundo anti-reverso, que é extremamente bem-vindo em carretilhas desenvolvidas para ser mais forte, né? É muito comum nas carretilhas de perfil 300 da Marine, nas carretilhas da PEN, em outras carretilhas da Abu Garcia, também é comum em carretilhas como a Alijos da Piscifan. E nessa série de carretilhas com esse corpo tão pequeno, não é uma coisa tão comum ainda, mas é um diferencial muito legal para essa carretilha. Aqui, como podem ver, a lubrificação veio bem feita, apesar de ter sido um pequeno excesso, mas foi bem feita, não podemos reclamar. O eixo da manivela é feito em alumínio, na pontinha inferior dele tem um rolamentinho. O sistema do gatilho é semelhante das demais também. Vejam que essa peça preta aqui de baixo, ela dobra aqui e desce, então ela mesma que segura o gatilho. E para soltar o gatilho tem que soltar esse parafuso aqui na parte de dentro. É uma peça que é comum nas carretilhas da Lewis, da Marine, da PEN, da Abu Garcia. Essa pecinha de aço aqui, ela funciona basicamente como um reforço apenas, tá? O suporte das molas e do suporte do pinhão é feito em plástico. É uma peça que não costuma dar problema, ela é parafusada e caso você eventualmente tenha algum problema, você consegue trocar ela com facilidade. Esse mecanismo trabalha com 2 molas, uma mais grossa aqui na parte de cima e uma fininha aqui na parte de baixo, que é responsável por dar pressão aqui no bracinho articulado. Essa peça também é feita em nylon e tem um reforço de aço aqui, o que dá uma vida muito longa para ela, já que é uma peça que raramente estraga. Então, tirando aqui o suporte das molas, nós temos acesso à bucha, né? A bucha que apoia o pinhão. Para quem tiver interesse em trocar essa bucha, as medidas delas são 12 milímetros de diâmetro externo, o furo com 8 milímetros e a largura do rolamento deve ter 3,5 milímetros. Para soltar a carenagem frontal, são 2 parafusinhos. Somente eles que seguram ela. Vejam que ela é bem pequenininha, bem fininha. Não precisa soltar nenhum encaixe, é só tirar os parafusos mesmo. A porca da unha, como eu comentei, é feita de plástico. A unha dela é feita em latão e tem esse revestimento cromado. E aqui sobre a unha tem uma arruelinha que serve como calço. Então, tirando aqui ó, o eixo sem fim, nós temos a primeira arruela que é de pressão, que é quem trava o eixo em si. Abaixo dele nós temos aqui mais 2 arruelinhas. 2 arruelinhas bem fininhas, feitas em aço. Depois temos aquele típico mancalzinho que serve como acabamento. Desse lado do eixo sem fim, que é o lado da tampa que sai o carretel, não temos rolamento, mas existe a possibilidade de colocar. Eu vou passar a medida dele para vocês. Nessa outra pontinha, onde fica junto com a engrenagem, já temos um rolamento. O eixo sem fim é feito em latão e essa parte central dele tem esse banho, esse revestimento cromado. Então aqui, pessoal, com o chassi praticamente todo desmontado, nós podemos fazer uma avaliação. É uma peça que, apesar de ser feita em alumínio, ela não é tão pesada. A tampa também tem um pezinho assim, podemos dizer que para uma tampa é pesada, porque ela é feita de alumínio. Já o chassi sendo feito de alumínio, ele não é tão pesado por ser um chassi, mas a tampa tem um pezinho bem razoável. A outra tampinha já é bem levinha, o que pesa aqui é somente esse sistema de freio mesmo. Aqui nos pegadores nós temos 2 rolamentos em cada, então aproveitando isso, vamos fazer aqui então a contagem de rolamentos. Então nós temos 2 em cada pegador, 4,
5 com o externo do pinhão, 6 com o interno do eixo da manivela, 7 com o do eixo sem fim, 8 com o fixo do carretel e 9 com o da tampa. Então, como é uma carretilha com 10 rolamentos, são 9 mais 1. Temos a possibilidade de adicionar o 10º aqui no eixo sem fim e o 11º na pontinha interna do pinhão. Então a gente sairia de uma carretilha com 9 rolamentos para 11 rolamentos de esfera. É uma adição que eu considero como justa. Eu acho que colocar um rolamento no lugar dessa bucha do pinhão é extremamente bem-vindo, faz da carretilha mais macia e vai prolongar a vida dela, principalmente do pinhão, que apesar da bucha ser mais fraca, em conjunto ali em atrito com o pinhão, pode acabar causando um pequeno desgaste a longo prazo. O segundo rolamento aqui no eixo sem fim, algumas pessoas podem considerar como necessária e outras não. Isso aí vai de cada um. E caso a pessoa queira colocar, eu vou passar a medida para vocês. Para o rolamento do eixo sem fim, ele tem a medida externa de 7 milímetros, a largura de 2,5 e o furinho dele tem que ter 4 milímetros. O rolamento do carretel mede 11 milímetros externo, um furo de 5 milímetros e a altura ou a largura do rolamento 4 milímetros. O rolamento da tampa mede 10 milímetros de diâmetro externo, o furo mede 3 milímetros e a largura do rolamento é de 4 milímetros. Então, pessoal, aproveitando que estamos com a carretilha desmontada, vamos fazer aqui uma comparação entre a SX e a SX RKT. Aqui na parte de cima nós temos os discos de freio, coroa e pinhão da RKT. Aqui na parte de baixo nós temos os discos de freio mais a coroa e pinhão da SX. Então aqui nós temos, ó, os discos de alumínio são iguais, os discos de carbono são iguais, os discos de aço são iguais, os outros dois discos de carbono também são iguais, os discos de fibra também são iguais. No caso da SX eu já troquei por um de carbono. As coroas são parcialmente iguais. Por quê? Aqui vocês vão ver o seguinte, ó, a coroa da SX, essa aqui que já está com a marquinha aqui do giro do disco, ela é um pouquinho menor, por esse motivo ela tem menos velocidade. E uma outra diferença também fica no pinhão. Eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma bem clara. O pinhão da SX é esse daqui, ó. Vejam que o pinhão da SX, esse de baixo aqui, ele é um pouquinho mais gordinho. A pontinha dele aqui é diferente, é um pouquinho mais plana, um pouquinho mais comprida, podemos dizer. E os dentes dele são mais saltados. Aqui vocês já podem ver que os dentes são mais embutidos, né? Eles são mais curtinhos. Por esse motivo, é uma carretilha que tem menos drag, porque esses dentes acabam tendo um pouquinho menos de resistência do que os dentes da SX. Então aí está explicado a diferença de velocidade, que é justamente pelo fato da coroa ser maior. Se ela é maior, ela tem uma quantidade maior de dentes, e por ela ser maior, o pinhão acaba sendo um pouquinho mais estreito justamente por causa disso. Então eu acho que era uma coisa relevante a se falar para vocês. E outra coisa que também é diferente entre a SX e a RKT é o seguinte: essa aqui é a tampa da RKT, é uma tampa feita em alumínio. E essa aqui é a tampa da SX, que é feita em carbono. Vocês podem ver que toda a estrutura da tampa em alumínio é feita diretamente no próprio material. Aqui não. Aqui nós temos a tampa feita em carbono e temos aqui um inserto que parece ser feito de um material semelhante a um bronze. Então, assim, são algumas diferenças pequenas, mas são diferenças que existem e que na prática pode fazer alguma diferença para vocês. A manivela completa da RKT pesa 33,8 gramas e a manivela completa da SX pesa 33 gramas. Então é uma diferença muito pequena que é dada simplesmente pela diferença de tamanho, que no caso da SX RKT é meio centímetro a mais do que a SX tradicional. Então, pessoal, vamos finalizar essa nossa análise aqui. Aqui nós temos uma carretilha que mais uma vez surpreende pela sua construção, né? Uma mecânica extremamente forte e extremamente bem feita, que com certeza não vai deixar nenhum tipo de pescador na mão durante o seu uso. Temos aqui uma coroa muito bem feita, um pinhão muito bem feito, um sistema de freio muito bom, muito funcional.
ao meu ver, essa carretilha consegue entregar o mesmo drag que é entregue lá na SX, porque basicamente ela usa os discos de freio do mesmo tamanho, a mesma composição. Então eu acredito que o fato da Abu Garcia especificar um pouquinho menos é uma forma de ter uma segurança, tá, na hora de fazer essa recomendação, porque como é um pinhão que tem dentes um pouquinho menores, naturalmente ele se torna um pouquinho mais frágil do que o pinhão da SX tradicional. Então por esse motivo eu acredito que a Abu Garcia tenha classificado essa carretilha com um drag um pouquinho menor. Mas no geral temos aqui uma mecânica excelente que praticamente não dá para colocar defeitos, né? Existe sim algumas coisas que podem ser melhoradas, como a adição de mais 2 rolamentos aqui, que naturalmente faria dela um pouco mais macia, um pouco mais completa, mas que são coisas extremamente simples e muito fáceis de resolver por qualquer pessoa, desde que tenha o mínimo de conhecimento, né, para abrir a carretilha ali e conseguir fazer essas trocas. Mas no geral é uma carretilha que não vai decepcionar. O fato dela ter essa tampa feita em alumínio acabou agregando um pouquinho mais de peso a ela. Ao meu ver, a tampa dela poderia ter continuado sendo feita em carbono, porque se ela tem um pouco menos de drag especificado, não faria sentido colocar uma tampa de alumínio na intenção de talvez agregar um pouco mais de resistência ao equipamento. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que como essa carretilha custa em torno de 150 a 200 reais a mais do que a SX tradicional, não faria muito sentido a Abu Garcia colocar aqui a mesma tampa e cobrasse todo esse valor a mais, né? Somente por causa da velocidade. Então, colocando uma tampa de alumínio, que é um material mais nobre e mais resistente, ela consegue, vamos dizer assim, entre aspas, justificar essa diferença de peso e de preço dos equipamentos. É uma ideia que eu não julgo como tão válida, eu acho que poderia sim ser uma tampa de carbono, mas ao mesmo tempo que eu entendo, né, que as empresas trabalham para lucro e visando o lucro, colocar essa tampa de alumínio acaba fazendo muito mais sentido do que uma tampa de carbono. Então, pessoal, fala para mim aí o que vocês acharam da Abu Garcia Revo 5 SX RKT. Eu particularmente gostei bastante, assim como também já havia gostado das suas irmãs mais baratas, e aqui não seria diferente. É um equipamento que eu acho que daria para você usar num pesqueiro tranquilamente. Dá para você pescar na Amazônia perfeitamente bem, pescar trairão, pescar tucunaré azul. Vai pescar tucunaré azul, amarelo, eu já não acho que seria uma opção assim tão viável, tendo em vista ser uma carretilha assim com um peso um pouco já elevado, né? Eu acho que 223 gramas é um peso um pouco alto para quem vai fazer uma pescaria de tucunaré azul, amarelo, traíra e tal. Para quem está no sul, sudeste, eu acho um pouco demasiado. Para quem vai fazer uma pescaria de dourado, eu acho que é um equipamento que vai super bem também. Mas é claro que isso aí é opinião e gosto de cada pessoa e fica aí a critério de cada um. Então fica aqui a minha recomendação e a minha aprovação desse equipamento. Para quem tiver interesse em comprar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. E antes que a gente finalize esse vídeo, eu acho que vale a pena ressaltar aqui o seguinte, pessoal. Temos percebido que a gente tem tido um número razoável de visualizações nos vídeos, mas essas visualizações não têm se convertido em inscrições. E eu gostaria de ressaltar para vocês que a inscrição de vocês ela é primordial, essencial para o crescimento deste canal. Sem a sua inscrição, sem o seu comentário, sem o seu like, sem a sua participação nesse canal, o nosso trabalho ele é praticamente inválido. Então eu conto com a participação de vocês, já que vocês não pagam nada por isso, não custa você se inscrever, deixar o seu comentário e deixar o seu like nos nossos vídeos. Beleza, pessoal? Ajuda a gente aí.